nós vamos apresentar uma maneira simples de fazer um gerador de amônia que permite a produção de vários sais de amônio. Além disso, esse procedimento é muito didático para a gente verificar a solubilidade da amônia em água. Para exemplificar isso, nós vamos preparar o cloreto de amônio e uma rota muito limpa de se preparar ele é pelo borbulhamento do gás amônia em uma solução de ácido clorídrico. Antes de nós iniciarmos esse preparo, nós precisamos saber exatamente a concentração de ácido clorídrico que nós temos para poder trabalhar. E o ácido clorídrico que nós vamos usar é uma solução ácida de limpeza. Essa aqui é da Uzi Química, chamada de Uzuclean, e é uma que eu particularmente gosto muito, porque ela tem só o próprio ácido clorídrico e o veículo, que é a água. E ela também é bem concentrada. Na ficha técnica do fabricante diz que a concentração está entre 20 a 22% em peso-peso. Nós podemos confiar nisso, ou então para saber precisamente esse valor, basta nós medirmos a densidade dela com um piquenômetro. Para fazer isso, basta você pegar um piquenômetro já calibrado, como é o caso desse nosso aqui. Ele seco e sem amostra pesa 12 gramas. Antes de colocar a solução de ácido clorídrico no piquenômetro, nós ambientamos um becker que vai acomodar essa solução. Eu até acho que eu usei muito aqui para poder ambientar, mas tudo bem. Feito isso, nós ambientamos e depois preenchemos o piquenômetro com a solução. Nós temos um vídeo completo aqui no canal apresentando o método e inclusive a calibração de um piquenômetro para se determinar a densidade de soluções. Vários detalhes que aqui nós estamos só executando são explicados nesse vídeo. Compensa assistir também, principalmente porque o piquenômetro, eu pelo menos considero uma vidraria genial. Ela é barata, é precisa e você pode ter até mesmo em casa para poder conferir a densidade e, consequentemente, várias concentrações de soluções. Eu penso assim, se você tiver uma balança de 3 casas e um piquenômetro, você já está muito bem equipado para fazer várias determinações desse tipo. Bom, e com o piquenômetro enxuto, nós pesamos o conjunto e a massa encontrada foi de 22,999 gramas. Se a massa desse piquenômetro é de 12 gramas, então nossa solução tem a massa de 10,999 gramas, e esse piquenômetro, embora ele seja de 10 ml, o volume real dele, determinado em uma calibração que nós fizemos, é de 9,931 ml. Então, dividindo 10,999 gramas por 9,931 ml, resulta na densidade dessa solução de ácido clorídrico, que é de 1,107 gramas por centímetro cúbico. Nós medimos a temperatura ambiente da água, não precisaria ser da solução de ácido clorídrico, só para não corroer essa haste metálica do nosso termômetro, até porque por estar em equilíbrio térmico, a temperatura tanto da água quanto da solução de ácido clorídrico naquele ambiente seria a mesma. Esse valor de densidade nos dá uma concentração um pouquinho superior a 22%, conforme você pode ver aqui nesses dados desse handbook. E para fins práticos, eu vou considerar essa concentração como sendo 22,5% peso-peso, que é o mesmo que dizer que ela tem uma molaridade de aproximadamente 6,8 mols por litro. Então, ciente da concentração que nós temos, nós vamos então tomar uma massa de 410 gramas dessa solução, pela densidade que a gente acabou de calcular, isso é o mesmo que 370 ml, e portanto nessa quantidade nós temos aproximadamente 2,5 mol de ácido clorídrico. Nesse becker nós temos exatamente a solução que vai absorver a amônia que nós iremos produzir. Então, antes de gerar a amônia, vamos montar um sistema para poder fazer a condução do gás. Para isso nós vamos precisar de uma rolha de borracha furada, se você tiver uma de silicone é melhor ainda, uma conexão de latão, se for de aço inox seria até melhor, e uma mangueira de silicone. Nós encaixamos a conexão na rolha, é um pouco difícil fazer isso, mas quanto mais difícil de encaixar, mais bem vedado significa que esse conjunto ficou. E então depois nós encaixamos também a mangueira de silicone. E encaixada essa mangueira, esse é o sistema de condução de um gás de um recipiente para o outro, e em breve a gente vai utilizar ele. Para gerar amônia, nós vamos usar então uma solução de ureia técnica industrial, porque a ureia, além de ser barata, 1 kg custa cerca de R$18, ela é bem pura. Em geral, a pureza é de 98%. Então nós vamos pesar 92 gramas de ureia técnica industrial, que corresponde a 1,5 mol de ureia. E vamos dissolver essa ureia em 200 gramas de água. A reação que nós vamos fazer aqui é a da ureia em meio básico. Para isso nós vamos usar 120 gramas de hidróxido de sódio. Essa reação gera
o dobro de mols de amônia em relação à ureia, ou seja, o nosso sistema então deverá gerar cerca de 3 mols de amônia. Bom, e o nosso gerador de amônia, propriamente dito, é um balão reacional de fundo redondo em que nós adicionamos também uma barra de agitação magnética e, claro, um agitador magnético que fica embaixo desse balão. Nós colocamos a solução de ureia no balão. A dissolução da ureia é endotérmica, né? Então gera essa nuvem que se forma aí. E, na verdade, é porque o balão esfriou bastante e o vapor de água começou a condensar. Depois disso, nós ligamos a agitação. Aqui nós terminamos de montar o nosso sistema. Eu vou colocar um suporte universal e deixar o nosso becker com a solução coletora de amônia em cima dele, que é a solução de ácido clorídrico. E ainda vou acoplar uma garra para segurar a mangueira dentro desse becker. Isso tudo aqui é para o sistema ficar bem organizadinho, mas claro que isso não é estritamente necessário. Mas eu acho assim, quanto mais o nosso sistema ficar didático, melhor para nós podermos compreender esse processo. E adicionamos então 120 gramas de hidróxido de sódio. Você deve pesar isso rapidamente, porque o hidróxido de sódio é muito higroscópico, senão fica difícil transferir essa quantidade para o balão. É preciso um pouco de experiência para fazer isso. Logo que nós adicionamos o hidróxido de sódio, já é bom fechar o sistema colocando a rolha com a mangueira para poder conduzir as primeiras bolhas de gás para o becker com a solução de ácido clorídrico. Esse sistema é bem estável e aqui nós controlamos a quantidade de amônia que vai sair pelo aquecimento dessa solução. Eu vou então aquecer esse balão colocando esse banho de glicerina. Dentro do recipiente de porcelana já tem glicerina, a gente não mostrou, mas tem. Eu até vou colocar um pouquinho mais de glicerina só para poder cobrir uma boa parte do balão que vai ficar imersa nesse banho. Nós ligamos o aquecimento e vamos colocar também um termômetro na glicerina para nós podermos monitorar a temperatura do banho. Claro que a temperatura do banho é diferente da temperatura lá dentro do balão, porque para ser igual a gente tinha que esperar isso entrar em equilíbrio térmico e demora um pouco para essas coisas acontecerem. No início, a temperatura do balão é até maior do que a do banho, porque aquele hidróxido de sódio, quando ele dissolve em água, isso libera bastante calor. Mas o fato aqui é que esse termômetro vai nos servir para ter pelo menos uma noção da temperatura lá dentro do balão, principalmente no decorrer desse processo. Se tem uma forma bastante simples de nós verificarmos se essa reação está se procedendo, eu diria até para verificar se está funcionando, seria a gente conferir periodicamente o pH da solução. Aqui eu vou colocar um medidor de pH, não dá para ver o valor muito fácil, mas o pH aqui é de aproximadamente 0,2, ou seja, o meio está muito ácido e ainda é necessário que muita amônia seja dissolvida e convertida em amônio para esse pH aumentar um pouco. No começo, o fluxo de amônia é baixo e irregular, depois esse sistema vai ficando mais estável, principalmente quando a temperatura do banho começa a ultrapassar os 70 graus para frente, até chegar a um fluxo muito bom na faixa entre 120 a 130 graus. Claro que eu estou falando aqui da temperatura do banho de glicerina. E aqui está então o nosso gerador de amônia funcionando perfeitamente para essa solução de estudo aqui que nós montamos. Olha que interessante, no balão é liberado amônia, mas a amônia ela é tão solúvel em água que ela não sai da solução. Você vê a bolha chegando na solução, mas essa bolha não sobe, pelo contrário, ela é absorvida. O gás que sai do balão é principalmente a amônia, mas com o tempo também um pouquinho de vapor de água acaba sendo liberado e é borbulhado no becker. Isso faz com que o volume da solução do becker vai aumentar para um pouco mais do que aquele valor inicial, mas sem problemas, isso não vai interferir em nada na nossa reação. E aqui a amônia está constantemente consumindo o íon hidrônio da solução, formando o cátion amônio. Olha só, amônio é o nome do cátion, enquanto amônia é o nome do gás. A partir de agora, nós vamos deixando esse sistema em funcionamento, a amônia vai borbulhando constantemente na reação e nós vamos periodicamente medindo o pH da solução. Outra coisa interessante é que com o tempo, o balão do nosso gerador de amônia vai ficando turvo, esbranquiçado, porque o subproduto da geração de amônia, nesse caso aqui, é o carbonato de sódio, que vai ficando no balão e conforme a água vai evaporando, ele começa a precipitar e resulta nesse branco intenso que nós estamos vendo. Vale lembrar que nesse becker nós temos 2,5 mol de ácido clorídrico e o nosso sistema deve gerar 3 mol de amônia. Então, em teoria, nós temos um excesso de amônia para poder neutralizar todo esse ácido clorídrico e formar o cloreto de amônio. Eu estou te dizendo em teoria porque parte da amônia se perde, né? A gente espera que o sistema esteja bem vedado, mas
Nem sempre isso é possível. E a gente também está admitindo que 100% da amônia estaria sendo absorvida pela solução, e isso não é verdade. Um pouquinho não é absorvido e vai embora para o ambiente. Além disso, se a concentração de amônia lá dentro do balão ficar muito baixa, ela não vai ser transferida facilmente, né? E aí por aí vai. Então por isso é importante esse excesso de ureia que vai culminar num excesso de amônia. Com essas condições que nós usamos aqui, depois de 1 hora e 15 minutos, nós já verificamos que a solução do Becker já não estava mais ácida. Nós checamos o pH depois desse tempo e ele estava em um valor superior a 7. Então, a partir de agora, a amônia já não estaria consumindo mais o ácido clorídrico. Ela estaria só sendo solubilizada na água e formando o hidróxido de amônio, que é também o responsável por aumentar esse valor do pH. Mas logo que isso for detectado, nós podemos parar esse sistema, e aqui vai uma recomendação muito importante. O primeiro passo para desligar esse sistema é tirar a mangueira do Becker para depois desligar o aquecimento. Se você desliga o aquecimento do balão primeiro, o nosso Becker também vai estar quente, e normalmente a solução do Becker é puxada para dentro da mangueira e vai parar lá dentro do balão. Aqui nós vamos então desmontar o sistema inteiro e vamos aproveitar o fato dessa chapa de aquecimento já estar quente para poder evaporar um pouquinho mais dessa solução que está dentro do Becker. Essa evaporação tem 2 sentidos. O primeiro é de liberar um pouco do gás amônia que ficou em excesso no Becker, e o segundo é de deixar a solução um pouco mais concentrada para que nós possamos recuperar uma quantidade maior de cloreto de amônio. Nesse caso, nós vamos reduzir o volume da solução de 450 ml aproximadamente para uns 300, 310 ml. É claro que uma parte de amônio que está na solução se perde nesse aquecimento, porque o cátion amônio acaba se convertendo para o gás amônia, porque afinal de contas isso é um equilíbrio químico, mas eu vou te falar para não ficar tão focado nessa equação, porque mesmo assim vai dar para obter quantidades bem significativas de cloreto de amônio, mesmo fazendo essa etapa de pré-concentração aqui da solução. Se tivessem algumas impurezas insolúveis, nós devíamos filtrar essa solução antes. Mas como esse aqui não foi o caso, nós vamos simplesmente desligar o aquecimento, tampar o balão com vidro de relógio e manter o sistema ainda na chapa de aquecimento quente. Ela está desligada, mas ainda está quente, porque ela vai permitir que o sistema venha resfriar ainda mais lentamente do que se nós tivéssemos só retirado ela dali. Inclusive, com o tempo vai sendo possível reparar que os primeiros cristalitos de cloreto de amônio começam a se formar, mesmo com a solução ainda morna, e é uma formação muito bonita. E agora nós deixamos esse Becker na geladeira. Olha, o tempo todo ele tem que ficar tampado, tá? Aqui nós poderíamos simplesmente fazer uma filtração simples. Só que antes de fazer essa filtração, eu quero te mostrar como é feita a dobra de um papel para filtração simples. Porque em geral eu não mostro isso porque eu tenho usado muito o filtro de papel para café. Mas nesse caso aqui eu estou usando um papel específico para filtração de substâncias. Você pode comprar ele já em formato circular ou comprar em folhas, como é o caso desse aqui. E depois é só recortar essas folhas do tamanho que você quiser. Aqui eu vou circular com um lápis uma região onde eu vou recortar e depois nós recortamos com cuidado. De preferência você tenta deixar o papel com grafite fora do disco que você vai cortar para evitar ainda mais a chance de contaminação que eventualmente poderia vir desse grafite. Depois nós dobramos essa folha ao meio
e depois nós dobramos mais uma vez ao meio e vai virar essa dobradura aqui, né? Parece uma fatia de pizza, né? Daí você vai abrir ela por dentro e vai pegar uma dessas dobras e dobrar mais uma vez para pelo menos formar uma dobra nesse lugar aqui, a marcação nesse caso aqui é que é importante. Aí você volta a abrir e nós temos então esse cone, né? Que é o que nós usamos para filtrar. Só uma observação aqui. Tenta deixar metade do filtro com o restante das dobraduras, e não só um quarto do filtro com essas dobraduras. Assim como a gente está mostrando aqui, seria o ideal. Bom, e aqui nós montamos o sistema de filtração simples, colocamos o suporte universal, o becker para recolher o filtrado, ou água-mãe, né? São sinônimos, você pode chamar da forma como você preferir. O anel de metal para segurar o funil de vidro, é sempre importante apertar bem esse anel. O próprio funil de vidro e, por fim, o papel de filtro qualitativo que nós acabamos de dobrar. Aí basta ir vertendo a solução ali para dentro e aguardar a água-mãe que está gelada e caindo por gravidade ali dentro do becker. Até vou te dizer que nesse caso ajuda bastante lavar com 2 doses de 50 ml de álcool etílico 96 graus GL, porque além da lavagem, ele ajuda também a acelerar o processo de secagem desses cristais. Claro que fazer isso é um processo opcional. Agora, o problema dessa filtração aqui é que isso vai demorar bastante para secar, viu? Nossa, ainda mais o cloreto de amônio. A impressão que dá é que ele não vai secar nunca. Ele seca sim, mas desse jeito aqui você vai precisar esperar pelo menos umas 24 horas com ele dentro do filtro, para depois tirar do papel e espalhar em um vidro de relógio, sem contar que ele só deve secar bem depois de ficar mais ou menos umas 48 horas nesse mesmo vidro de relógio, se o processo for a temperatura ambiente. Então eu vou te mostrar uma outra técnica aqui para filtração, que é a filtração a vácuo, e nela nós podemos usar o seguinte conjunto: um Kitasato, que é essa vidraria aqui, parece muito um Erlenmeyer, mas as paredes dele em geral são bem mais grossas. Além disso, ele tem esse bico para encaixe de mangueiras. O nome correto disso é oliva de vidro. E nesse Kitasato nós vamos acoplar um outro funil chamado funil de Büchner. Tem gente que chama de funil de Buchner. Aqui eu não sou especialista não, mas eu acredito que por ser o nome de um pesquisador alemão, o mais correto seria chamar de funil de Büchner. Só que para encaixar ele aqui no Kitasato, nós vamos precisar de um outro material chamado de alonga, ou alonga de borracha. Essa alonga vai permitir uma boa vedação de ar entre o funil de Büchner e o Kitasato. Feito isso, nós colocamos um filtro de papel redondinho ali dentro, né? Nós já recortamos ele, e para filtrar nós sugamos o ar do sistema colocando uma mangueira bem na oliva do Kitasato. Aqui o vácuo pode ser gerado por uma bomba de vácuo ou por uma trompa de vácuo. Antes de mostrar o que gera esse vácuo, vamos admitir que o ar está sendo sugado por ali e vamos filtrar o nosso material. O primeiro passo, claro, a gente não está mostrando agora, mas é acionar a bomba de vácuo ou a trompa de vácuo e depois molhar o filtro de papel para que ele fique todo grudado no funil de Büchner. E depois nós colocamos o material que precisa ser filtrado e deixamos com que o vácuo puxe a água contra o papel filtro, deixando então o nosso material seco. Outro fator que ajuda muito o sal secar numa filtração a vácuo é porque a corrente de ar que se forma entre a atmosfera e o filtro, passando pelos nossos cristais, ela ajuda bastante a secagem do cristal. E é muito comum você ver formar uma espuma dentro do Kitasato, porque sobre baixa pressão a água vai entrar em ebulição, se tiver algum outro solvente ou alguma impureza na água também, isso acontece e em geral é bem comum. Olha, depois de filtrado é importante lembrar o seguinte: por segurança, primeiro você tira o funil de Büchner para depois desligar o vácuo. Se você fizer o contrário, pode acontecer de você tomar o que é chamado de coice do vácuo, né? Ou também golpe de ariete, é o nome que eles dão para isso, que é o fato do Kitasato puxar o ar da bomba ou a água da trompa de vácuo e acabar contaminando a solução e às vezes até o sólido ali em cima também do funil de Büchner. Eu mesmo já vi o filtro de papel voar longe com os cristais que o rapaz estava preparando por não ter tido cuidado de lembrar disso. Um estudante de química muitas vezes se esquece de uma questão técnica muito importante. É porque um funil de Büchner normalmente não é lavado lá dentro dele. Existe uma câmara de difícil acesso entre os furinhos lá de cima e o bico que sai pelo líquido, bem no meio dele, né? Então, normalmente, essa cerâmica lá dentro ela é porosa e ali dentro fica muito sujo com um material bastante aderido.
Então, de um modo geral, você usa uma filtração a vácuo para recolher apenas o sólido. Se você tiver um interesse de fazer uma filtração a vácuo, mas com interesse específico no líquido, no sobrenadante, na água-mãe, então você precisa ficar muito atento e usar um funil de Brechner bem limpo. Além disso, você precisa ter cuidado redobrado para o seu material não ser aspirado pela bomba de vácuo ou ainda não ser contaminado por um golpe de ariete. Para muitas atividades de um laboratório de graduação, uma bomba de vácuo de 3 CFM e estágios simples já resolveriam muita coisa. A grande questão delas é a manutenção. Se essa bomba suga um gás diferente do ar atmosférico, seja vapor ácido, vapor dissolvente, isso tudo vai parar no óleo. E se esse óleo ficar muito contaminado, tanto as palhetas quanto o próprio cárter de óleo da bomba, eles vão corroendo. Além disso, os eixos, as pecinhas móveis. Então, para evitar esse desgaste prematuro de uma bomba dessas, o ideal é você ir trocando o óleo dela periodicamente. Assim que você verificar nesse visor que ele está turvo ou com uma coloração escura, então é a hora de fazer a troca desse óleo. Então, em um laboratório, o ideal é substituir com frequência esse óleo para a sua bomba poder durar bastante tempo e em alta eficiência. Eu não usei aqui, até porque a nossa solução só tinha basicamente água e cloreto de amônio, mas o ideal mesmo seria o uso de uma armadilha para aprisionar algum gás. Nós chamamos muito isso de trap em inglês, armadilha. Então, da mesma forma que a reação desse vídeo foi uma armadilha para aprisionar amônia, existem traps para várias substâncias diferentes. Compensaria estudar um pouco mais esse assunto em particular para você aprender os diversos tipos de trap feitos com os frascos lavadores de gases. Se você conhecer a natureza do gás que você está trabalhando, então você pode fazer um trap específico para não poder contaminar a sua bomba de vácuo. Eu estou te mostrando aqui a filtração de apenas uma parte do material aqui, até porque o cloreto de amônio ele é muito pouco denso, daí parece que você obteve um monte de sal, mas no final das contas, depois de bem seco, a massa é pequena. Aqui nós transferimos o conteúdo de um funil de Brechner para um vidro de relógio, espalhamos bem e vamos deixar secar. Nesse caso eu vou deixar secar em temperatura ambiente mesmo, mas nada impediria de ser seco em estufa a uns 50 graus para poder acelerar esse processo. Nós obtivemos cerca de 97 gramas de cloreto de amônio, o rendimento então foi cerca de aproximadamente uns 72%. Boa parte do material perdido aqui é na água-mãe de filtração, ou seja, dentro daquele líquido que fica no quitassato ainda tem muito cloreto de amônio. Você até poderia tentar recuperar mais um pouco adicionando uns 200 ml de etanol em uma técnica muito similar àquela que nós usamos para precipitar o sulfato de zinco, num vídeo nosso anterior. Eu queria também agradecer ao Laboratório de Química do Campus Iturama, da UFTM, o professor Fábio Gorzoni Doro, que me emprestou sua bomba de vácuo para que nós pudéssemos fazer esse vídeo. E então eu fico muito grato pela gentileza desses profissionais e de muitos outros que têm colaborado aqui e comentado também no nosso canal do YouTube para que nós continuássemos a preparar esses vídeos. Então muito obrigado e um grande abraço.